A gente inicia, então, hoje com as técnicas do posicionamento do dedo, da mão e do punho, tá? Eu vou passar a parte teórica, né? Porque a prática ainda não vai ter como. As incidências, então, do esqueleto apendicular, que é o que a gente vai aprender, os membros superiores, tá? A gente tem os dedos, que são chamados de quirodáctilos, tá? O primeiro quirodáctilo é o polegar. Esse aqui a gente tem uma incidência especial para fazer. Tem as mãos, punhos, antebraços, cotovelos, braços ou húmeros, ombros, clavículas e escápulas. Aqui para a gente revisar, então, a anatomia. Mão e punho, total de 27 ossos, tá? 14 falanges, incluindo os 4 dedos mais o polegar, tá? Por que 14? Porque o polegar só tem 2, tá? Só tem a distal e a proximal, ele não tem a medial. Já os outros 4 dedos, eles têm 3 falanges cada uma. Ele tem a proximal, medial e a distal, tá? Os metacarpos, então, são os ossos da palma da mão aqui, próximo ao punho. Metacarpos aqui, desculpa, a gente tem 5, tá? 5 metacarpos. E os ossos do carpo são 8, total 27. Tranquilo? Tranquilo, professor? Sim. Então, continuando aqui, o que ainda faz parte da nossa mão? As articulações, tá? Aqui, na cor de azul, a gente tem a articulação rádio-ulnar distal. Por que distal? Porque ela está mais distante do centro do corpo, tá? Aqui de rosa, rádio-carpal, porque é a articulação do rádio com os ossos do carpo. Entre os ossos do carpo, a gente tem a articulação intercarpiana, tá? Entre os ossos do carpo e os metacarpos, a gente tem a articulação carpo-metacarpiana. Tá? Entre os metacarpos com as falanges, é a articulação metacarpo-falangiana, tá? Entre as articulações das falanges, temos a interfalangiana medial e a distal, tá? Tranquilo também as articulações? Então, essa aqui é a nossa mão, tá? A imagem de raio-x. Eu consigo ver todos os ossos de interesse. A ulna, o rádio, processo estiloide da ulna, processo estiloide do rádio, os ossos do carpo, os metacarpos e as falanges, tá? Então, aqui é falange proximal, falange medial, falange distal. Sempre que for mais afastado do centro do corpo, vai ser sempre distal. Mais próximo, proximal. E entre elas, a medial, tá? Então, para os nossos quirodáctilos, do 2º ao 5º, tá? A incidência de rotina, uma delas é a PA. A gente vai utilizar o filme 18x24 na transversal e vai dividir esse filme em 3 partes. Por quê? Eu vou fazer a minha rotina toda no mesmo filme, tá? Eu não preciso fazer uma incidência em cada filme. A gente utiliza sempre o mesmo filme para fazer as 3 incidências, que é a rotina dos quirodáctilos, são PA, oblíqua e perfil, tá? Então, o paciente vai estar sentado na lateral da mesa, tá?
A distância utilizada é 1 metro. O raio, ele é perpendicular ao filme, é sem angulação. Tá? Então, o nosso paciente vai estar como? Vai estar sentado na extremidade da mesa. O braço dele tem que estar totalmente apoiado na mesa, tá? Tanto o antebraço como o braço. Para quê? Para o punho não ficar elevado, tá? Então, eu vou posicionar esse dedo do paciente. Aqui eu tenho a imagem do segundo quirodáctilo. E aqui eu já tenho do quarto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou imaginar mentalmente, ó, e vou dividir esse filme em 3 partes, tá? Aí, eu vou fazer a minha colimação aqui, ó. Essa parte em amarelo significa a minha colimação. Por que que eu tô pegando até os ossos do carpo? Porque no raio-x de quirodáctilo, eu preciso, ó, as 3 falanges e o metacarpo, tá? Eu tenho que pegar o metacarpo inteiro, eu não posso cortar ele. Então, eu preciso que a minha colimação venha até os ossos do carpo. Entendido? Aqui, então, é a minha incidência PA de quirodáctilo. Aí, o que que a gente faz? Dependendo do dedo que for, se for o terceiro, o segundo, o quinto ou o quarto, eu vou sempre deixar esse meu dedo de interesse bem retinho com o meu raio central, tá? Para a imagem ficar bonita, a estética do exame ficar legal também quando o médico for analisar. Não deixar o dedo, tipo, ficou esse aqui, ó, inclinado nessa imagem de raio-x. Fica feio. Tentar deixar sempre assim, ó, no meio do filme, tá? Todos os raios-x, sempre tentar deixar no centro do filme. A minha segunda... Deixa eu ver se tem mais alguém aqui dentro. Ah, acho que não. Minha segunda, então, incidência de quirodáctilo é a oblíqua, tá? O filme é o mesmo, porque eu vou usar o mesmo nas 3 incidências. Agora eu vou usar a segunda parte desse filme. A distância é 1 metro, o raio central perpendicular ao filme. O que que a gente vai cuidar só? Como é oblíqua, toda incidência que for oblíqua, geralmente a posição é obliquada de 45 graus. Então, vamos lá. Aqui, ó, a gente pode usar essa espuminha para elevar a mão, ou simplesmente arruma a mão do paciente em 45 graus. Se não tiver no setor a espuma, a gente só obliqua a mão do paciente, tá? A mesma coisa. Se eu quiser o quarto dedo, eu vou posicionar o meu raio central e a colimação no quarto dedo. Se for o quinto, eu vou posicionar só no quinto. Terceiro, a mesma coisa. Então, eu preciso cuidar qual que é o dedo que o médico solicitou, tá? Eu vou obliquar e fazer a colimação naquele dedo. Até agora, tranquilo? Mesma coisa, tá? Uma pergunta. Eu vou Posso fazer pegar uma as pergunta? falanges e o metacarpo. Pode perguntar. Com relação ali, a senhora falou que são 3 posicionamentos usando o mesmo filme, né? Uhum. É possível a gente, operando ali o raio-x, fazer uma marquinha com um esparadrapo para não se perder na posição do filme ali, ou não? Pode sim. Pode? Pode, mas Bem no só que finalzinho, embaixo, assim. sabia? Ah? Tu vai fazer assim, ó, 1 vez, 2 vezes. Na terceira, tu já nem faz Uhum. mais. Porque tu já gravou Sim, onde. já pega. Tá. Uhum. Mas pode marcar. Tá, ok. Tranquilo, tá? Aqui, então, a nossa terceira, que é a lateral ou o perfil de quirodáctilo. Então, eu vou utilizar a minha terceira parte daquele filme, tá? A distância continua 1 metro, o raio central perpendicular. Aí, o perfil, ele já é mais complicadinho. Porque se esse paciente tiver com uma fratura, vai ser bem difícil, tá? Mas aí a gente precisa
arrumar um jeito para fazer. O que a gente utiliza bastante? Pedaço de isopor. Porque o isopor não interfere na minha imagem, tá? Ele não vai aparecer no filme já como uma espuma, um lençol aparece. Então, a gente utiliza bastante o isopor. Uma coisa para vocês prestar atenção assim, ó. Aqui é o perfil do quinto quirodáctilo, tá? Ele tá bem encostadinho no filme. E aqui eu tenho o perfil do segundo. Também ele tá bem encostado no filme. Perceberam que dependendo do dedo, eu giro a mão, né? Por quê? Porque o meu objeto que eu vou radiografar, a minha estrutura aqui da parte anatômica, ele tem que estar sempre mais próximo ao filme para não dar um aumento na imagem, tá? Só o caso aqui, ó, do terceiro e quarto dedo, que aí a gente não tem o que fazer, tá? Não tem como deixar ele próximo, porque aí ele vai ficar obliquado, ele vai ficar torto. Aí a articulação não vai abrir. Então, esses aqui eu sou obrigada a deixar com essa distância, tá? Do objeto filme. Mas os outros, eu conseguindo, eu deixo sempre encostado no filme. Segundo, pode falar. Essas laterais aqui que estão direto no filme. E Tá. aí, Uhum. elas estão viradas, né? Tipo, a questão da posição deles. Isso não interfere, né? Não, Por exemplo, não, aqui não. Porque aqui no perfil não tem o que a gente fazer, sabe? De dedo. tá. Aqui não tem o lado certo. Entendi. Entendeu? Aqui ficou um lado e aqui ficou o outro. Mas aqui não interfere. Então, tanto faz. Tanto faz. Interessa que ele tem que estar próximo ao filme, tá? Uhum. Então, aqui tem a minha imagem de raio-x, ó. Vai aparecer nesse perfil, o metacarpo vai aparecer sobreposto. Porque eu não consigo fazer perfil do quinto metacarpo sem os outros estarem juntos, entendeu? Então, aqui o que vai aparecer no meu perfil são as falanges apenas, tá? Soraya, Pode mas falar. na questão de fazer mais de uma radiografia em outra posição do mesmo membro para conseguir pegar tudo. Mas é que não tem como eu fazer o perfil do o metacarpo, é impossível. O máximo que eu consigo é o PA ou AP e oblíqua. Perfil, olha como vai sair. Todos eles sobrepostos. E se tiver uma fratura, caso tenha uma fratura dos metacarpos, na oblíqua o médico já consegue avaliar se teve deslocamento anterior ou posterior. E aí a gente fazendo o perfil, se ele tiver fratura, ele vai sair, ó, vai aparecer aqui ou para dentro. Então, assim fica tranquilo. Não preciso tentar pegar só o terceiro metacarpo ou o quarto. Se for o caso da incidência, né? Eu posso fazer assim tranquilo no perfil. Sim. Consegui explicar? Aham, entendi bem, aham. Então Sim. tá. Que bom. Então, os quirodáctilos do segundo ao quinto, essas são as três incidências. PA, oblíqua e perfil. Tá? O polegar, então, tá? Incidência de primeiro dedo, primeiro quirodáctilo. É a mesma coisa. A gente vai utilizar o filme 18x24. Na transversal. Lembra que eu mostrei para vocês o que era transversal, longitudinal e diagonal? Aqui que a gente começa, ó. Porque ele vai vir sempre descrito como que vai estar o meu filme. Então, 18x24 na transversal, continua dividido em três partes. A distância foco-filme 1 metro, o raio central perpendicular, sem angulação. Então, aqui, vamos lá. Posicionamento. Primeiro, quirodáctilo. O correto é o AP, tá? Por que eu não vou fazer o PA? Olha como ele fica distante do filme.
tá? Ele vai dar uma ampliação muito grande. Então, se o paciente não tem fratura, consegue movimentar a mão, eu sempre vou optar pela incidência AP, tá? Do quirodáctilo, do primeiro. Somente caso esse paciente não consiga girar a mão ou tenha uma fratura também no punho, aí a gente vai fazer a incidência PA, tá? Então, aqui eu tenho minha imagem de raio-x, falange distal, proximal, primeiro metacarpo, tá? Conseguiram entender o AP e o PA? Ô, professora, essa posição AP ela é bem desconfortável, né? Sim, não é uma coisa, mas não fica muito difícil, sabe? Tenta fazer aí. Assim, ó, se tu girar a Pois mão, é. tá? O dedão para Sim. baixo e os outros dedos para cima, ali pro lado. Mas eu estava olhando aqui num vídeo também que tem uma posição que a gente bota o braço para trás, né? Para fazer ela, Mas para as aí já fica costas, né? muito malabarismo pro paciente. Pois é, também achei. É mais fácil deixar ele sentado, põe a mão para frente e só gira o dedão para baixo. Fica Sim, mais sim. fácil, Ok. tá? A oblíqua, então, de polegar. Essa é bem mais tranquila. Continuamos no mesmo filme, segunda parte dele dividido. A distância é 1 metro e o raio central continua sem angulação, perpendicular. Então, isso é a mais simples que tem. Simplesmente o paciente vai soltar a mão ali em cima do filme. Essa já vai ser a oblíqua, ó. O dedo está em oblíqua, tá? Olha como sai a imagem, bem bonita, mas ele não está em perfil. Por que que eu sei? Porque aqui eu consigo ver que ele tem uma sobreposição na primeira falange, na distal. Olha aqui, apareceu até a unha. Esse aqui é um raio-x digital, aparece tudo. Tá? Mesma coisa, a gente pega até o metacarpo. Essa é a minha posição, então, oblíqua. E para mim fazer o perfil de primeiro quirodáctilo, o que que eu faço? Eu simplesmente vou fazer tipo uma conchinha na mão do paciente, ó, que ele vai ficar totalmente perfil, tá? Essa aqui eu já não recomendo, porque ele fica oblíqua, acaba ficando obliquado. Essa é a melhor que tem. Pede para o paciente fazer uma conchinha nos dedos, tá? E o dedão, o primeiro quirodáctilo, ele vai ficar totalmente perfil. Olha como dá a diferença. Eu vou voltar. Cuidem essa imagem de raio-x que eu vou voltar lá na outra. Olha, aqui ele fica mais largo, tá? E no perfil, ele fica bem mais fininho, ó, estreito. Tranquilo? Tranquilo. De dedos, então, a única coisa que muda é o AP no primeiro quirodáctilo, tá? O raio-x de mão. O filme utilizado, 24x30 na transversal, dividido ao meio. Tá? Eu vou usar o filme para fazer as duas incidências. Distância 1 metro. Raio central perpendicular, sem angulação. Aqui, então, o meu raio-x de mão. Lembra que eu mostrei os divisores para vocês lá na outra aula? Aqui, ó, eu posso utilizar ele. E aí, eu vou utilizar somente essa parte que está destapado, que vai incidir o meu raio-x. Ou, dependendo do local, eu posso utilizar um 18x24 e faço uma incidência só. Mas por que que é recomendado o 24x30? Economia de filme no setor, tá? O filme radiológico é muito caro. Então, tudo que a gente conseguir economizar, fazendo o mesmo filme, a gente faz. Assim, ó. Estão vendo que o braço dele está reto, né? Ele está sentado aqui, o paciente, e o braço reto. Essa posição eu não gosto muito.
porque o punho dele acaba ficando levemente obliquado. O que eu prefiro fazer? Com o braço assim, tá? 90 graus, e aí que eu solto a mão do paciente em cima do filme, que aí fica totalmente apoiado em cima da mesa o antebraço, com o cotovelo. Aí eu tenho certeza que eu não vou ter obliquidade no punho, tá? Então, aqui o meu raio-x. Eu pego a parte distal do rádio da ulna, que eu tenho que constar nessa imagem, tá? A parte do punho junto, para fazer o raio-x de mão. Eu não posso pegar o raio-x de mão rente aos ossos do carpo, tá? Eu preciso pegar 1/3 do rádio e da ulna. A próxima, então, oblíqua de mão. Eu vou utilizar esse mesmo filme, então, a segunda parte. E como que eu vou fazer? Eu vou obliquar simplesmente a mão, ó, tá? É melhor vocês posicionar do que pedir para o paciente. Faz assim, com a mão. Ele vai ficar com os dedos muito duros e vai dobrar demais. Então, o que eu peço sempre? Não sei se vocês estão vendo. Aqui está a mão do paciente. Deixa eu botar para cá, tá? Eu faço assim, ó, relaxo a mão e só dou uma giradinha aqui, ó, levando. Já fica obliquado. É bem tranquilo, tá? Fica o posicionamento bem certinho e ele não fica com o dedo muito tracionado. Prof, essa aqui, esse raio-x que a gente tá vendo, ele tá certo? Ele parece meio tremido. Esse aqui, a única É. coisa que tem o problema nele é que ele tá com um inchaço muito grande aqui na mão, ó, tá? Isso aqui é um edema. Provavelmente ele deve ter batido essa mão, alguma coisa caiu em cima, porque ele tá muito inchado, tá? Aí ele vai aparecer assim mais nítido, porque o que é um edema? Provavelmente sangue tem ali dentro, tá? Uhum. Ele só ficou um pouco meio clarinho a imagem. Teria que ter ficado um cinza mais escurinho. Mas eu consigo ver a parte óssea, tá? Mas essa parte aqui no centro é um edema, tá? Então, a mão, a básica, a rotina, PA e oblíqua, tá? Aí a gente tem a mão lateral em perfil, em extensão e flexão. Está escrito rotina, mas essa aqui a gente só vai realizar se chegar no pedido médico, tá? Raio-x de mão, mais perfil em extensão e flexão. Se não tiver escrito isso, a gente só vai fazer o PA e a oblíqua, tá? Então, essa incidência perfil, a gente utiliza 18/24 na longitudinal. Distância 1 metro e o raio central perpendicular, sem angulação. Como é que é esse perfil? Tá? Extensão, a mão estendida, tá? E flexão, eu vou flexionar os dedos. Conseguiram entender? Sim, eu entendi. É bem tranquilo, ó. Extensão, estende. Flexão, flexiona. Tá? Vai ser feito perfil nas duas incidências. Para que é isso? Caso o paciente venha a ter uma fratura, um deslocamento, uma luxação, eu consigo verificar no perfil, tá? Se ele vai ter algum osso aqui que está fora de onde deveria estar. Aí, não contente com aqueles dois perfis, a gente tem mais um. Tem a mão lateral em leque, tá? Filme 18/24. Vocês prestem atenção que assim, ó, eu tô sempre marcando só o quê? O filme, o raio central e a distância. Por quê? Porque é isso que vai me interessar no raio-x, tá? Se vai ter angulação, ó, daqui a pouquinho já vai acabar o tempo, mas eu entro em outro.
Se o meu raio-x ele tem angulação, se o raio é perpendicular, qual que é a distância e qual o tamanho do meu filme. É isso que me interessa quando eu vou fazer o raio-x, tá? Então, a mão e leque, o que que é? Os dedos abertos como se fosse um leque, tá? A parte aqui, ó, o primeiro quirodáctilo, nessa imagem aqui tá errada. Por quê? Porque ele tem que estar em PA. Eu vou fazer o leque nas outras e o meu primeiro quirodáctilo, ele tem que estar em PA, bem retinho. Ele não pode estar obliquado. Esse aqui ficou obliquado, ó. A unha tá lá pro lado. Mas é essa imagem que eu quero. Eu preciso do meu primeiro quirodáctilo em PA. Ele está bem em PA aqui. E os outros dedos abertos, tá? Essa é a famosa mão em leque. Temos ainda oblíquo de mão bilateral, tá? Método de Norget ou pegador de bola, que é mais fácil. Filme utilizado 24x30 na transversal, raio central perpendicular e distância 1 metro. Como é que eu vou fazer esse posicionamento? Simplesmente como se você fosse segurar uma bola, tá? Caso eu não tenha essas cunhas aqui, que é uma almofada, tá? Eu vou fazer o quê? Só peço para o paciente colocar as mãos em cima do filme, mas obliquada, 45 graus, tá? Geralmente a gente faz essa posição com os dedos flexionados, não estendidos, tá? Essa aqui que é o que os médicos recomendam. Então, a minha imagem vai ficar essa aqui, ó. Os dedos flexionados e a incidência é AP. Por que AP? Porque eu estou fazendo da palma da mão, não do dorso. E temos aqui a mãos e punhos para idade óssea. 24x30 meu filme, na transversal, distância 1 metro, raio central perpendicular. Para que é utilizado esse tipo de raio-x? Geralmente é para criança. Para quê? Para o médico saber se a idade óssea dessa criança está conferindo com a idade cronológica, tá? Se a idade da criança está correto o crescimento dela. Então, como que é feito? As duas mãos em cima do filme, tá? Paralelo os dedos, um juntinho com o outro, não grudado, mas na mesma altura, tá? E tentar deixar os antebraços o mais próximo possível, para não dar essa obliquidade aqui no punho, ó. Estão vendo que ele está obliquado, ele não está reto. Esse está reto e esse está obliquado. Tem que ficar os dois retinhos, tá? E o meu raio vai incidir bem no meio dos dois dedos, bem aqui no centro. Mas ali, no caso, não precisa, prof, pegar o rádio ali, a uma, né? Pega aqui um pouquinho, ó, tá? Aparece um pouquinho junto, tem que aparecer. Porque, como que é o raio-x? É mãos e punhos para idade óssea. Então, eu vou ter que pegar o punho junto, tá? Tranquilo até agora? Sim. Dúvidas da mão e dos dedos? Não? Só na hora da prova. Então, de mãos e dedos, são essas incidências, tá? Tranquilo? Sereno? Eu vou... Por enquanto? Hã? Por enquanto. Por enquanto tá legal. Então eu vou, já vai cair aqui, eu já vou entrar com outro código, tá? Aí a gente continua o punho.